Selva! Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Toledo. Eu sou a Vanessa. Continuando a nossa série sobre tipos de vegetação do nosso Brasil, Zil e mundo, né? falaremos sobre Caatinga! Hoje chegou o dia de passar calor. Eita, Nordeste! Hoje é o dia hoje é o dia de quebrar o mito sobre a Caatinga. Isso. Sobre um tipo de bioma muito esculachado até, muitas vezes. É um bioma que é muito rico, Exatamente. mas tem fama de ser pobre. Infelizmente. Também é um dos biomas mais sofridos aqui do nosso país, mais devastado e tudo mais. Até porque na época de colonização, a porta de entrada, o local onde eles entraram foi lá na Bahia, no Nordeste, e o bioma é a Caatinga. Então foi o primeiro bioma a ser explorado. E bom que esse bioma segurou muito as invasões de outros povos aqui no Brasil, impedindo com que durante muitos anos aí houvesse essa colonização, essa exploração fosse até o centro do Brasil, ou até a Central, Amazônia. né? Ou até na Amazônia. Então, graças a esse bioma segurou muito. Sim, porque querendo ou não, é um bioma riquíssimo, mas é um território bastante hostil. Sim. Porque lá é um clima semiárido, é um clima tropical semiárido, é extremamente seco, né? Passa por longos períodos de estiagem, então é uma região bem complicada de sobreviver, viu? É difícil de conseguir encontrar água para quem está explorando, por exemplo, é bem complicado. Mas a natureza, como sempre, é perfeita e a planta, a vegetação, o bicho que está lá, ele se adaptou e ele está lá porque ele consegue sobreviver lá. E parabéns aos guerreiros de Caatinga aí que protegem o nosso Brasil, porque para se adaptar e ter uma resistência aí, tem que ser ou cabra macho. É sofrido, é tenso, é uma área bem complicada. O nome Caatinga, ele vem do Tupi-Guarani, também é uma palavra 100% brasileira, até porque a Caatinga é uma vegetação exclusiva do Brasil. Olha aí, 100% do Brasil, Só tem aqui, só tem no Nordeste brasileiro, e é Nordeste brasileiro e chega ali no norte de Minas, lá no norte de Minas Gerais, né? E a palavra Caatinga, ela é do Tupi-Guarani, significa mata branca. Olha aí. Por causa da época de seca, os índios, né, costumavam chamar essa área de mata branca por causa do solo, que ele varia de cores, de tons avermelhados para cinza, né? Tem alguns tons de cinza. Então você batia o olho, eles batiam o olho, provavelmente via aquela região meio acinzentada, e com um solzão deve ficar bem claro. Tem alguns filmes documentários sobre o Brasil, nesse tipo de vegetação, esse tipo de bioma, que dá para ver claramente quando o sol bate, fica aquele branco, brancão, pesado. Bem pesado. Então os índios costumavam chamar essa região de Mata Branca, região do Nordeste, bioma Caatinga, né? E daí que na pronúncia do índio, Mata Branca é Caatinga, entendeu? Caatinga. Ca com K, Caatinga, eu vou deixar escrito aqui, Caatinga, que o Ca significa mata e o Tinga, branca, né? Então os índios falavam Caatinga, e aí ficou Caatinga, entendeu? Significa mata branca. A Caatinga ocupa 11%, cerca de 11% de todo o território nacional. Muita coisa. Não é pequeno não, é grande. Porque o Brasil é um país muito grande, um país continental, e 11% não é pouca coisa não, é bastante coisa. A Caatinga ela ocupa acho que mais de 70% só do Nordeste brasileiro. É praticamente o Nordeste inteiro, é bastante coisa. E a Caatinga é um bioma que tem 3 estratos: arbóreo, com árvores de 8 a 12 metros de altura; arbustivo, com espécies que chegam a ter de 2 a 5 metros de altura; e tem o herbáceo, com espécies que não passam de 2 metros de altura. O que mais é visualizado e mostrado em filmes e imagens, né? Que o pessoal gosta de explorar esse lado da Caatinga, o lado com pouca vegetação, digamos assim. Morto. Digamos assim, né? Que gosta de explorar
como eu posso dizer, a parte sofrida, a parte hostil, a parte difícil da caatinga. Né? Só que aqueles arbustos, aqueles cactos que nós vemos são vegetação, são parte da vegetação, são ricos, estão lá e têm o seu papel na natureza. Né? Então, não são menos importantes. As árvores tortuosas, com caule fino, tudo isso é importante. Sim. As árvores lá da caatinga, elas costumam ser baixas, né? Bem tortuosas, como a gente estava comentando, e a grande maioria, elas têm espinhos. E as folhas caem durante a seca. Além de ser um bioma que é um território hostil, é difícil de se conseguir água, é difícil você conseguir ter uma cobertura de sombra. Para completar, as plantas têm espinhos. Eu vou me apoiar nesse tronco para descansar. Vai ficar preso lá de tanto espinho que tem. É excelente. São plantas adaptadas contra até um tipo de defesa delas mesmas. Exatamente. Por exemplo, tem o mandacaru, que é uma espécie cactácea, é um cacto, que essa planta, essa vegetação, ela se adapta de uma maneira muito interessante. Por quê? Normalmente as folhas caem. Para quê? Para que durante a época de seca, essa planta não sofra uma desidratação, né? Porque caindo as folhas, ela não vai transpirar. Né? Ela não vai transpirar, então assim ela não vai perder líquido, ela não vai perder água. Ela vai reter líquido. É uma defesa. Só que no caso do mandacaru, as folhas dele são os espinhos, elas são modificadas. Olha que interessante. Quem achou que espinho era só o espinho ali? Não, tem um porquê. O espinho não vai fazer com que a planta se desidrate e ainda protege ela com relação a animais. Evita que bichos vão lá comer a planta. Evita que os bichos se alimentem dessa planta. E é uma defesa natural da planta. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. Show de bola. Quem aí sabia que o espinho do mandacaru é uma forma de defesa e também de como... sobreviver à seca, né? Sobreviver em forma de uma folha. É uma folha que ela se transformou num espinho. Ela se adaptou para aquele terreno, aquele território hostil de seca extrema. Que interessante, tá vendo? Muito legal. Outro lado do espinho. Olha aí, versão diferente. Nunca xingue o espinho, ele é útil. Mais do que você. Pesado. Nossa, mas é verdade. A parte das plantas, que no caso não do mandacaru, mas as plantas que as folhas caem, elas, como a gente já falou, é para diminuir aquele processo, evitar o processo de transpiração, que assim ela não vai perder líquido, né, não vai perder água, e também para evitar o processo de fotossíntese, o processo fotossintético. Por quê? Assim a planta economiza energia. Olha aí, tá vendo? Até aí a empresa está cobrando energia. Que bosta. Não, é para a planta economizar energia e assim ela vai sobreviver melhor até chegar a época de cheia, a época de chuva, né? Mas existem tem casos de plantas que ainda assim conseguem fazer a fotossíntese. No caso a maioria são os cactos, né? Eles têm caule verde e esse caule verde tem clorofila. E tem a celulação de clorofila, e a clorofila ela capta a luz, e aí a planta vai fazer a fotossíntese e também já vai conseguir gerar alimento, seu próprio alimento. Então ela vai conseguir fazer a fotossíntese, ter energia sem precisar perder as folhas. No caso, o negócio não tem folhas, tem espinhos. Tem espinhos, olha que interessante. Então nem tudo é branquidão. Não é porque... Às vezes acontece da gente olhar e ver somente o que convém. Se você já vai para uma área, é claro que é sofrido sim, porque é muito quente, né? Mas se você já vai pensando, é um terreno hostil, de seca, não tem plantas, você só vai ver isso. Agora, se você vai no intuito de estudar uma planta, de pesquisar mais e conhecer mais sobre tudo em geral, solo, planta, vegetação, tudo, bicho, fauna, flora, você vai ter uma visão mais ampla. Se você vai com um pensamento já negativo, com preconceito do local, você vai com uma visão de cone. Exatamente. Tem que ter uma mente mais aberta para saber que tudo na natureza, tudo é útil,
tudo é necessário por algum motivo. Se tem um bichinho ali, ele está ali é porque ele precisa estar ali, ele é útil para alguma coisa. Se tem um espinho, para aquela planta, aquele espinho é útil, é necessário. Entende? A única coisa que não é necessária é o ser humano lá. Estragando não. Estragando não. Se o ser humano conseguisse aproveitar a natureza de maneira correta, sem estragar, sem desmatar, seria perfeito. Exatamente. Mas, difícil. Teve algumas reportagens, até um programa que passava no domingo, que era legal, que o pessoal comia cacto, porque lá ali tinha água. Então, eu já vi também, muitas reportagens e tal, que o pessoal era mostrado de uma maneira muito triste. Sim. Porque realmente, o pessoal chegar ao ponto de ter só cacto para comer é complicado. É uma galera que é bem sofrida realmente, que mora nessa região. Mas por quê? Porque o cacto, ele tem uma grande capacidade de armazenamento de água. Então, se um cidadão, vamos supor, está explorando essa área e não sabe como conseguir água, porque eu já vi em lugares, casos do pessoal cavar para conseguir água, nem tenta. Na Caatinga esquece de cavar, não cava. Tem coisas que... Sem chance. Por isso é interessante aprender... Conhecer vegetação. Conhecer vegetação para entender certas coisas. Às vezes você vê coisas em filmes e tudo mais e você vai saber, isso daí não procede. Mas, no caso da Caatinga, os cactos, como eles conseguem armazenar água muito bem, você pode conseguir se hidratar através do cacto. Olha. Então, muita gente se alimentava do cacto assim, se mantinha hidratado, né? E é uma maneira, para quem está explorando, por exemplo, de conseguir água, através do cacto. Show de bola. Bastante interessante, né? Coisa pra caramba. Muita coisa. E isso no nosso sertão, na Caatinga. Na nossa Caatinga. Olha quanto que é riquíssimo conhecimento. Então, você que gostou do vídeo sobre Caatinga, uma grande parte do nosso Brasil. E importante parte do nosso Brasil, que deve ser preservada e respeitada. Muito. Falou tudo, Vanessa. Curta. Comenta. Compartilha com seus amiguinhos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Se possível, assista os anteriores, tem bastante coisa legal também. Sim. E é isso aí. E salva! Faz aí, Caatinga, sertão!